Muito bem, irmãos. Hoje nós iremos dar continuidade, então, aqui ao estudo da nossa revista, que tem por título Prosseguindo para o Alvo. É um estudo em Filipenses, né? Como foi dito, se você não tem sua revistinha aí, pegue, faça isso. E hoje nós iremos estudar a lição do número 2. Na semana passada, domingo passado, né, vimos aqui a lição do número 1, que foi basicamente uma introdução à carta aos Filipenses, né? Características e tudo mais. Hoje nós iremos ver a lição do número 2, que tem por título Rumo à Maturidade Plena. Ela traz como texto base aqui o capítulo 1, do versos 3 ao 11. Vamos abrir as nossas Bíblias? Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses 1, do 3 até o 11, diz assim: Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, e na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para vos aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu gostei da frase aqui do autor na lição, dizendo que nada nasce grande e maduro. Quem já teve a oportunidade, né, de quando criança ou hoje, né, ver frutas grandes nos seus primeiros estágios de vida é algo bem interessante, né? De perceber como frutas que se desenvolvem, né, se tornam grandes, nascem pequenininhos, né? O conhecido cacau aqui mesmo na nossa região é assim, né? Acho que todo mundo já viu, né? Nasce um birrozinho desse tamaninho, né? Desse tamaninho. E ele vai crescendo, crescendo e desenvolvendo, né? Nenhuma fruta já nasce pronta para o consumo. Demora um tempo para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Assim, irmãos, é com a nossa vida espiritual. Assim é a maturidade cristã. E no que se refere à maturidade cristã especificamente, tem algumas particularidades que a gente precisa pensar, e é isso que o autor da lição aqui tem ideia e tem em mente. É pensar que maturidade é algo que o processo de maturidade, processo de amadurecimento, nós precisamos entender isso diante de Deus, na nossa vida com o Senhor. A ideia é que ele começa quando? Quando começa o nosso processo de amadurecimento espiritual. Espiritual. Começa quando?
Jaqueline falou ali a partir da conversão. Todos concordam? Sim? A partir da conversão, a partir do momento que o Senhor abre os nossos olhos. A Escritura diz que aquele é o momento em que nós nascemos de novo, não é isso? Nós nascemos de novo. Nosso processo de maturação, de amadurecimento, de crescimento biológico começa no ato da concepção, não é isso? Quando somos concedidos pelo próprio Deus, quando o coraçãozinho lá começa a bater, não é? Numa substância, como diz o salmista, ainda informe, ali começa o nosso processo de crescimento. Inclusive é por isso que nós somos veementemente contra o aborto, né? Porque a gente entende que a partir do momento em que Deus sopra o fôlego de vida ali, né? Esses dias o Mesaque e a Joana, né? A Joana está grávida, né? Estava compartilhando lá que foram fazer a radiografia, né? Aí é engraçado esse negócio, né? Porque a mulher sempre tem uma visão mais romântica, né? Da coisa, e o homem sempre olha assim, né? Eu olhava para aquele negócio ali e dizia, meu Deus, isso aí é um nada com o coração batendo, né? É um nada, né? É uma coisinha, né? Às vezes até o Mesaque falou, eu não devia estar gravando isso aqui, né? Mesaque disse, rapaz, o negócio parece um alienígena, rapaz, um negócio estranho, né? Mas é a substância, o negócio está em processo ainda, né? Mas já há vida ali, né, irmãos? A ideia é que ali já há uma alma, há um espírito posto pelo próprio Deus, né? Gosto sempre de lembrar que alma e espírito é a mesma coisa, viu, irmãos? É só para exemplificar. Então, nós entendemos que ali já há vida, né? Mas o processo de maturação, de crescimento do crente, do cristão, do servo de Deus, começa quando ele nasce de novo. Quando ele nasce de novo é que começa, né? Por isso a Escritura até usa essas expressões, né? Por isso que ele é como um menino na fé ainda, né? Ele ainda é como uma criança na fé, ele está em desenvolvimento, ele é um novo convertido. A gente até tem essa expressão, né? Popular, né? Do meio evangélico, ele é um novo convertido, né? O novo convertido, coitado, é quase ele quase que carrega aquela plaquinha, ou aquele crachá, né? Que até um dia desse não tinha, né? Eu acho uma injustiça tão grande, rapaz. O funcionário está lá em treinamento, né? Ele acabou de chegar, né? Aí ele recebe uma farda diferente com o nome funcionário em treinamento. Quase que parece assim uma placa de, olha, tenha paciência, ele está começando agora, né? É quase isso, né? Assim é o novo convertido, né? A depender do que aconteça, é provável que você justifique, rapaz, mas ele é novo convertido, né? Ou seja, é isso mesmo, está começando agora, está aprendendo, né? E quando termina, irmãos, esse processo? Quando é que termina esse processo de amadurecimento do cristão? Começa então, quando ele nasce de novo, quando ele se converte, e quando é que termina? Quando morre, né? Quando morre na glória. Isso é interessante, irmãos. E por que no céu não continua? Não é? Já pararam para pensar nisso? Por que é quando morre? Porque quando a gente morre, na verdade não morre, né? A gente morre, é transferido para a Jerusalém Celestial. Podia continuar lá o processo, né? É porque nós só precisamos desse processo de amadurecimento, de crescimento e desenvolvimento espiritual, porque nós estamos nesse corpo caído, pecaminoso, limitado, porque nós estamos deste lado da eternidade e porque nós estamos ainda sob a presença do pecado. Conseguiram compreender aí? A ideia é que quando chegar no céu, nós estaremos agora com um corpo transformado, com um corpo glorificado, e corpo não é só físico, né? Quando eu falo de corpo, é corpo e alma, né? Porque Deus nos fez um só ser, né? Essas coisas não se separam. Quando se separa, é justamente a morte. Lá não, lá nós não iremos precisar mais, porque nós estaremos preparados pelo próprio Deus, completos, né? Mas aqui não. E nisso, irmãos, eu já trago aqui uma aplicação para nós diante desse texto. Porque talvez uma tentação para uma igreja histórica como a nossa, e a igreja histórica, né? Não apenas pelos seus anos longevos de existência,
Mas ela também é histórica, porque uma igreja histórica você vai encontrar nela crentes com décadas de evangelho. Não é? Você vai encontrar crentes, nós temos aqui ainda, ou remanescentes que são ou filhos, ou netos, ou bisnetos de gente que fundou a igreja, que estava lá nos primeiros anos. E uma grande tentação, preste bem atenção se você faz parte desse grupo, uma grande tentação daqueles que são experientes, maduros na fé, é chegar à conclusão de que, olha, eu já cheguei no meu processo de desenvolvimento, de maturação. Eu já alcancei aqui. Não, isso não é algo que a gente diz ou admite naturalmente. Mas é algo que muitas vezes no nosso coração, nas nossas atitudes é assim. Sabe, tristemente, gente que com atitude não está disposto, não se coloca disposto a aprender. Alguém, irmão, sendo crente, alguém que não tem a disposição de aprender, um crente que não tem o entendimento que ele vai ser um eterno aluno, isso inclui todo mundo, tá? Pastores, presbíteros, grandes teólogos e gente que começou no evangelho agora. Se o indivíduo não entender que ele é um eterno aluno, um eterno servo, um eterno aprendiz, é porque ele está dizendo, olha, eu cheguei à plena maturidade. Eu cheguei ao pleno conhecimento da fé do Senhor e eu não preciso de mais nada. Por isso que essa lição é tão importante também para nós conversarmos, né? Porque ela aponta para isso. Então, o texto aqui de Paulo aos Efésios, mais especificamente o verso 6, mostra esse desenvolvimento, né, da nossa fé diante da obra que Cristo fez por nós, né? Ele diz no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, olha só, há de completá-la até você chegar a 20 anos de evangelho, né? Ou então assim, a obra que Cristo começou, há de completá-la até você se formar em teologia, fazer um mestrado e um doutorado. Há de se completá-la até você ler a Bíblia toda, não é? Não, é até o dia de Cristo. E dia de Cristo aqui deve estar com um D maiúsculo aí na sua Bíblia, né? Porque aponta justamente para este dia, este grande e glorioso dia que Ele virá nos buscar. Então nós estamos no caminho, irmãos, iremos chegar a essa maturidade plena, mas ainda estamos no caminho. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, diante disso, é que esse processo de maturidade, como diz aí o primeiro ponto da nossa lição, é uma obra espiritual de Deus. É uma obra de Deus. Mas falar sobre maturidade espiritual, irmãos, é falar sobre o modo como Deus age em nós, em nosso processo de santificação. Porque falar em processo de maturidade e olhando para a maturidade como um crescimento, um desenvolvimento, e é assim que o é à luz das Escrituras. A maturidade é um processo, a santidade em nossas vidas é um processo pontual, mas ele também é um desenvolvimento. Ele é pontual em que sentido? Ele é pontual porque nós somos santos sem que fizéssemos nada para sermos santos, certo? Porque nós somos santificados em Cristo, por meio dele. Foi ele que nos santificou. Você sabe que a ideia de santificar é a ideia de separar, né? E é exatamente essa ideia. Nós estávamos lá mortos na lama, na condição de morte. Então Cristo nos pega, nos resgata e nos tira e nos traz de volta para o reino do Senhor, para o seu rebanho. É assim que nós somos separados, somos santificados. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Alguém que, por exemplo, morre na infância e tratava-se então ali de um eleito de Deus, alguém que Deus já havia escolhido.
escrito o seu nome no livro da vida. Ele só tinha um pecado, mas assim, só tinha o pecado, né? Herdado por Adão, né? Então ele morre ali na infância. A ideia é que ele já era um santificado. Ele já era santo. Porque aqueles a quem o Senhor justifica, a estes ele também santifica. Certo? Então a santidade é algo pontual, mas também é algo que tem uma continuidade. Eu lembro do professor no seminário explicando isso lá no quadro, né? Ele fazendo um pontinho assim, mentalize o que eu estou fazendo aqui agora, né? Um ponto, e desse mesmo ponto puxa uma linha que segue até um outro ponto, que é o dia da nossa morte e o dia da volta de Cristo. A santidade ela é pontual, porque ela é uma obra de Deus em nós, mas ela também é progressiva. Você vai encontrar isso se for estudar sobre o tema santidade, né? A pontualidade e a progressividade da santidade, do processo de santificação em nós e em nossas vidas. Mas, mesmo após o fato de Cristo ter santificado a cada um de nós, ainda assim, no processo de santificação, há ali também a poderosa mão dele nos conduzindo, nos santificando. Porque esse processo de maturidade e de desenvolvimento da nossa fé é uma obra também de Deus em nós. É Ele quem também opera em nós. Quer ver uma coisa? Algum irmão, abra aí, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E leia, por favor. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar e fundamentar. O que é isso? É o processo de amadurecimento nosso, é o processo de santificação em nossas vidas. Então, nós iremos já falar da sua responsabilidade nisso, da sua parte nisso. Mas antes de falar da sua parte, da nossa responsabilidade, é preciso falar que isso é uma obra de Deus em nós. É Deus quem nos santifica na eternidade e é Ele quem nos santifica neste mundo, durante a nossa vida, durante o nosso processo de amadurecimento. Ninguém que seja, em outras palavras, irmãos, a ideia é, ninguém que seja maduro na fé pode se envaidecer e se orgulhar como se essa maturidade fosse alcançada na força do braço, no seu esforço, na sua dedicação. Não, porque é Ele quem efetua em nós também, tanto o querer como o efetuar, o realizar. Chega a ser um tanto cômico, né? Mas a ideia é o seguinte, olha, as obras más que nós realizamos é de responsabilidade e autoria nossa. Mas as obras boas que nós realizamos é fruto da graça de Deus, do amor de Deus, realizando em nós. Realizando em nós. Porque é Ele quem faz, né? A gente acabou de ver isso aí em Pedro, né? Hebreus, verso 12, 2, diz que é em Cristo que faz todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, sim, nós depositamos essa fé no Senhor, mas ela é posta em nossos corações pelo próprio Deus, né? Em outras palavras, irmãos, a ideia é que a maturidade espiritual, então, não depende da nossa força, não depende da nossa ação, mas é uma ação do próprio Deus em nós. É por isso, irmãos, e permitam-me trazer uma aplicação aqui nesse sentido. Talvez você já tenha sofrido ou sofra pela falta de maturidade de pessoas que estejam ao seu redor. Não é isso?
Porque um crente imaturo, ele traz sofrimento não apenas para ele, mas para aqueles que estão ao seu redor. A falta de maturidade, de desenvolvimento na fé, a falta de sabedoria, faz com que essas pessoas não só se machuquem, mas machuquem aquelas que estão ao seu redor. Olha, irmãos, o que são as brigas, desavenças, disputas que acontecem em nossas igrejas, senão falta de amadurecimento espiritual? É Paulo escrevendo aos Coríntios, diz: olha, eu queria preparar aqui uma feijoada espiritual para vocês, mas vocês não estão preparados para isso não. Tem que preparar um leitinho aqui, porque é o que vocês são capazes, diante do desenvolvimento de maturidade que vocês estão agora. Mas quando a gente vê, irmãos, que essa maturidade, esse desenvolvimento na fé é uma obra do próprio Deus e não do homem, isso faz com que nós paremos para pensar que, sendo uma obra de Deus, eu tenho que orar a Deus e clamar a Deus para que Ele faça a obra na vida dessa pessoa. Eu tenho que entender que o processo de maturidade que ela precisa alcançar não vai ser o meu discurso, a minha bronca e o meu, e o meu esforço que vai fazer com que ele alcance tal maturidade. Eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis do ministério pastoral é quando você, com todo amor e carinho, instrui o caminho que a ovelhinha deveria andar, à luz da Escritura. E no próprio desenvolvimento daquela conversa, muitas vezes você já conclui que ela não vai fazer nada daquilo que você disse. Aí eu brinco dizendo que é triste, mas a gente não tem outra coisa a fazer senão dar as costas e pegar os curativos e esperar ela voltar, machucada, ferida, magoada, quebrada. Há quem pense que, para que o erro não seja cometido, a solução é apenas a instrução. Essa é a visão do mundo, inclusive, né? Em relação à educação, por exemplo, né? Não, olha, se nós dermos educação ao povo, não é? E eu não tenho dúvida, viu, irmãos? Eu sou formado em História, também sou educador, né, oficialmente falando. Eu não tenho dúvida alguma do processo libertador que é o conhecimento. Mas o mundo olha para o conhecimento como a bala de prata, né? A solução para os problemas da humanidade, né? Olha, nós somos o país que somos porque nós somos um país ainda com índice grande de analfabetismo. Temos um índice grande de analfabetismo funcional, né? O nosso nível acadêmico é baixíssimo. Vamos resolver esse negócio e todos os problemas estarão solucionados. Não vai estar não, irmãos. Porque o problema da humanidade é espiritual. Seria muito bom que, diante da imaturidade de irmãos em Cristo nosso, a instrução pura e simples fosse o caminho para a mudança. Mas não é. Dentre outras coisas, porque isso é uma obra de Deus. E sem querer excluir a responsabilidade do indivíduo, a ideia é: rapaz, se o indivíduo não mudou ainda, não se conscientizou do quanto essa atitude, essa forma de pensar, essa forma de agir, de falar é ruim, é pecaminosa, rapaz, é porque o Espírito Santo decidiu não trabalhar no coração dele ainda. Porque eu não tenho dúvida que quando isso acontecer, ele vai mudar. Porque isso é uma obra de Deus, irmãos. Ou seja, a maturidade, e a gente está falando de maturidade, né? Mas eu estou usando aqui maturidade também como sinônimo de santidade, de santificação. Não é o que depende da força do braço. Não é o que acontece com base no conhecimento intelectual, teológico ou doutrinário. Essas coisas, todas essas coisas contribuem, irmãos, vocês estão entendendo? Contribuem, mas não é só isso. Porque esse processo é uma obra de Deus em nós. É uma obra do Senhor em nós. Muito bem. Então, tendo dito isso e preparado essa base de que esse processo de maturidade é uma obra de Deus, eu preciso lhe dizer outra coisa, que está aí no nosso ponto 2.
A maturidade espiritual se desenvolve na comunhão dos irmãos. Então, permita-me aprofundar um pouco mais de como o autor está colocando isso aqui, para dizer a você que, se Deus é responsável pelo seu processo de amadurecimento, de crescimento, de santidade, você também é. Você também é. Na teologia a gente aprende assim, irmãos. Boa parte daquilo que Cristo fez por nós, no que se refere à nossa salvação e caminhada com Ele, nós não contribuímos em nada. A obra é só dele. Não há coparticipação. Quando nós fomos predestinados, essa é uma ação apenas de Deus. Quando nós fomos justificados, essa é uma obra apenas de Deus. Quando nós somos adotados por Ele, essa é uma obra apenas de Deus. Quando nós somos salvos, convertidos, essa é uma obra apenas do Senhor. A glorificação, o dia em que nós seremos ressuscitados e levados aos céus, assim como o Senhor foi, essa é uma obra apenas de Deus. Mas há algo nesse processo que Deus permite que nós contribuamos. Há algo neste processo que Deus planejou que parte disso seja nossa responsabilidade, que é justamente a santificação ou o amadurecimento na fé. Esse é um tema presente na teologia de modo geral, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana neste processo. É a ideia de que, sim, a santificação é uma ação de Deus em nós, mas ela também conta com a nossa contribuição e participação nisso. E são sempre as duas coisas, irmãos. Tudo que acontece em nossas vidas, no nosso processo de amadurecimento, as nossas ações boas e más, as nossas boas atitudes e as nossas atitudes ruins, as nossas obras santas e pecaminosas, todas elas, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, e se tiver dúvida em relação a isso, fale. Todas essas coisas que eu falei caminham lado a lado com a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eu tive um professor de teologia sistemática, o reverendo Leandro Lima, e ele dizia que isso pode ser ilustrado como o trilho de um trem, não é? Para a gente falar o trilho do trem, na verdade são dois trilhos, né? Mas que compõem uma só estrada de ferro, não é isso? O trem não anda em um só trilho, né? Nem no outro só também. Aliás, quando isso acontece, geralmente ele tomba, né? São os dois trilhos. E ele diz assim, olha, mentalize que você está no meio ali dos dois trilhos, né? E aí você começa a acompanhar um dos trilhos apenas. Você vai olhando, olhando, olhando. E se for uma reta longa, né, e nivelada, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir ver os dois trilhos, não é isso? Já fez a experiência? Se nunca fez, tem a oportunidade, faça. Se você ficar assim e for reto, você for olhando, vai chegar uma hora que a sua vista não consegue mais diferenciar os dois trilhos. Fica quase como que uma coisa só. Lá na frente vai estar como um trilho só. Ele diz, olha, assim, essa união da soberania de Deus, da responsabilidade humana, no nosso processo de santificação, de desenvolvimento. Aqui o autor está tratando especificamente de como esse desenvolvimento se dá por meio da comunhão dos santos, por meio dos nossos relacionamentos uns com os outros. Ou seja, responsabilidade nossa, dever nosso, papel nosso. A maturidade espiritual, então, ela se desenvolve a partir dessa comunhão com os irmãos. Olha só o que diz os versos 7 e 8 de Filipenses. Paulo mostrando como isso se dá de modo prático. Diz assim, aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas,
seja na minha confirmação do Evangelho, pois todos sois, olha só, coparticipantes comigo. Coparticipantes comigo em quê? De que é que ele está falando aqui? Na confirmação do Evangelho, na defesa deste Evangelho e nas algemas que esse Evangelho traz. O que Paulo está dizendo aqui é que, sim, é Deus quem opera, ele não tem dúvida alguma que é Deus que está colocando-o nessa condição de algemas, de perseguição, mas que isso conta também com a responsabilidade dele de pregar o Evangelho a estes irmãos que os ouvem, especificamente ali na cidade de Filipos. Logo, dentro dessa maturidade a qual nós precisamos alcançar, diz ele no verso 8, Deus é minha testemunha da saudade que tem todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui Paulo mostra essa relação, né, de proximidade, de intimidade com os irmãos da igreja de Filipos. E o autor da lição aqui vai linkar isso com o desenvolvimento, então, da nossa maturidade cristã, do nosso processo de santificação, através de nossas relações uns com os outros. Ah, irmãos, isso aqui é uma excelente forma, né, de falar sobre maturidade. Falar sobre maturidade, linkando isso com relações interpessoais, é magnífico. Por quê? Porque talvez seja a área que nós mais precisamos demonstrar essa maturidade. Quer ver uma coisa? Que maturidade há, irmãos, em um crente salvo, nascido de novo, que vive em Cristo Jesus e tem relações de inimizade com parentes. Olha, irmãos, é bom que eu nem sei e nem quero saber, a não ser que você deseje compartilhar isso e ser tratado. E se eu souber, certamente, eu vou lhe procurar para que você trate isso. Mas não é raro a gente ouvir de crente, e o cara é crente, mas ele não fala com o irmão de sangue, nascido da mesma pai, da mesma mãe. Brigou e há anos não fala. Ou do filho que não fala com o pai. Ou o pai que não fala com o filho. Ou o primo que não fala com outro primo. Eu ainda estou no ambiente familiar, tá? Não existe isso, irmãos. Que nível de maturidade e de santidade de crente é esse? Percebe como está tudo linkado aqui, né, com a boa sacada aqui do autor, né, de mostrar como o nosso processo de maturidade, de santificação, ele é visto através das nossas relações interpessoais. Ah, pastor, mas é ele que não quer falar comigo. É ele que não me procura, é ele que não... Não, é o seguinte, se você tem sua consciência tranquila de que você já fez de tudo para resolver a situação e não aconteceu ainda, você acha que quer dizer o quê? Desista? Não, continue tentando. Você continua tentando. Até quando? O verso 6 está dizendo aí, até quando você faz isso? Hã? É só até o dia de Cristo. Não aponta, irmãos, nível de maturidade também, um indivíduo que diz assim, olha, já tentei de tudo, desisto, já fiz minha parte. Até parece maduro, né, e espiritual isso aí, né? É menos pior um pouco do que o outro que não fez nada, né? Aí esse que já fez alguma coisa, e às vezes até faz, só para poder dizer que já fez, e diz assim, não, olha, eu já fiz minha parte. Daqui para frente eu lavo minha mão, não faço mais nada. Não faça, irmão, faça sim. Sim, é verdade, às vezes é preciso dar um tempo, mas você continua fazendo algo, minimamente, que é o quê? Orar. Você continua orando, Senhor, quebranta o coração do fulano de tal. Coloque amor, misericórdia, perdão, compaixão, no dele e no meu também, para que essa situação seja resolvida. E aí você só para no dia de Cristo, quando ele completar essa obra aí de amadurecimento espiritual em você. Eu sei que pode ser mais difícil, ainda dentro dessa aplicação,
quando uma das partes não é crente. Eu sei que pode ser difícil. Porque a gente está falando de um ímpio, de gente que não tem uma cosmovisão bíblica do que é o perdão, do que é a compaixão, o amor, a graça, a misericórdia. Certo? Então eu sei que pode ser mais difícil. E quando são dois crentes? Rapaz, quando são dois crentes é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. Dá vontade de fazer igual a gente faz com as crianças, quando são duas crianças. Até hoje eu faço lá com os meus. Os dois estão lá brigando, se estapeando. Eu chamo os dois, repreendo, brigo, agora pede desculpa um para o outro. Agora abraça e beija um ao outro. E olha, irmãos, orem pelo pastor, viu? Porque é difícil, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Aqui na igreja. E se precisar, ou quando precisar, eu vou fazer. É triste que a gente precise chegar nesse nível de maturidade. De chamar o irmãozinho A, o irmãozinho B e dizer, e aí, vocês vão se resolver quando? Vamos resolver agora? Vamos. Ora aí, pede desculpa um ao outro, agora abraça e beija um ao outro aí. Tem que fazer isso. Ah, mas eu já fiz minha parte. Ah, mas... Rapaz, continue tentando, é o processo de amadurecimento. É difícil. Eu já falei aqui, né? Acho que eu não dei essa aula aqui ainda não. Tem um livretinho, eu vou dar essa aula aqui um dia em breve ainda. Não, acho que eu já dei, né? Como amar pessoas difíceis, né? Já falei sobre isso aqui, né? Eu vou chegar lá, viu, seu Paulo Sérgio? Então, pessoas são difíceis mesmo. Não estou dizendo que é um negócio fácil, não. Você deve imaginar que eu sei o quanto pessoas podem ser difíceis, né? Eu sei disso. Mas olha, o que Cristo faria, né? Como Cristo lidou com as pessoas difíceis? Ontem eu estava falando lá para os homens, né, daquele texto, Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele podia muito bem, né, chegar e dizer assim, ó, vou lavar os pés de vocês agora é o seguinte, você ali, traidor, sai da fila que eu não vou lavar seu pé. E você ali que também vive declarando amor para mim, eu amo o Senhor, vai me negar, sai daí da fila também, né? Mas a gente sabe que ele não fez isso, né? Assim como ele lavou os pés dos discípulos que foram fiéis, se mantiveram ali, ele lavou do traidor, lavou do que iria negá-lo. Precisamos alcançarmos esse nível de maturidade. Presbítero Paulo Sérgio. A palavra de Deus diz, aquele que diz, amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque o amor de Deus é tão grande, não vem do homem, vem de Deus, enche todo o nosso ser, que derrama sobre nossas vidas, a ponto de nós amarmos os nossos irmãos. E pegando esse gancho do presbítero Paulo Sérgio aí, é bom sempre lembrar que, quando a Escritura diz, aquele que diz que ama o seu irmão, mas, perdão, como é o texto? Ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. É porque esse amor, irmãos, biblicamente falando, não tem a ver com sentimento. Deixa eu dizer uma coisa que parece contraditória. É possível que você, biblicamente falando, é possível que você não tenha bons sentimentos para com alguém e ainda assim o ame. Biblicamente falando, é possível que até, em termos de sentimentos, você tenha até ódio no coração por esse alguém. Misericórdia, não tenha não. Mas é possível, e ainda assim o ame. Como, pastor? É porque o amor, biblicamente falando, não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação. Então o sentimento do seu coração ainda precisa ser mudado. Mas enquanto o sentimento não muda, a atitude muda, a ação muda. Então você faz o que precisa ser feito. Você ama e ama de modo prático. Você fala, você abraça, você ajuda, você auxilia, você exerce misericórdia. De modo prático, é isso que acontece, né? Diga, Wallace. Aperta e segura, que ele vai. Então, aqui no capítulo
12 de aos Romanos, a partir do versículo 9, se trata do amor, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Uhum. Mas no versículo 18, como eu posso fazer essa aplicação na nossa vida? Fala assim, ó, se possível, quando for depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Um cristão, um vizinho que a gente ora e pede ao Senhor para que a gente venha ter paz com ele, só que essa pessoa não quer ter paz, nem o nosso vizinho quer ter paz, a gente dá bom dia, dá boa tarde. Como é que eu posso aplicar esse versículo aqui? Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Beleza, vamos abrir, irmãos, no capítulo 12 de Romanos, porque isso tem a ver com o nosso tema, né? A partir do verso 16, Romanos 12, a partir do verso 16, ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser, ou seja, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, irmãos, aqui não faça acepção de pessoas. O sentimento que vocês não terem em vocês precisa ser mútuo, né? Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, certo? A ideia é não se vingue, não façam mal. Se fizerem mal para você, não faça de volta. Esforce-se em fazer o bem. Paulo não diria esforce-se se fosse algo fácil, né? Esforce-se, se dedique em fazer o bem. E se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas vamos para o 19 também. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Então, Paulo está falando justamente de relações interpessoais aqui, né? Devemos fazer o bem, não o mal, mesmo quando fizeram o mal para conosco. Faça o bem de volta, não faça o mal, porque isso aponta para esse processo de maturidade, de crescimento. E no que depender de vós, tenha paz com todos. Aqui se tratando do relacionamento, é justamente isso que eu tenho falado aqui, de que essa boa relação, quando eu dei o exemplo do ímpio, né? Quando eu falei de que você tem que tentar até o dia de Cristo, é porque quando se trata de resolver um problema entre duas pessoas, é preciso que os dois queiram resolver, né? É preciso que ambos tenham essa maturidade. E nem sempre isso vai acontecer, Wallace. Nem sempre isso vai acontecer. Como é que você vai ter paz com quem só quer guerra? Não tem como. Não tem como. Então, se possível aqui faça tudo que tiver ao seu alcance, dentro da sua limitação. Se fizerem o mal para com você, faça o bem de volta. Pode ser que ele continue fazendo o mal, porque ele quer guerra, ele não quer paz. Pode ser que essa paz, de fato, não existe, não seja alcançada. Não é? Se paz é o oposto de guerra, né? E aqui é paz e guerra em termos de relacionamentos, né? De sentimentos, de relações interpessoais. Pode ser que essa paz não aconteça. Olha, eu queria muito que minha relação com o fulano de tal fosse harmoniosa. E eu já procurei 37 vezes, mas não tem jeito. Estou orando aqui, pedindo a Deus novas estratégias. Mas por enquanto a relação ainda é uma relação de guerra, de separação, de oposição, entendeu? Então, e é isso mesmo, né? Aqui especificamente, né? Esse texto é muito usado de um modo geral, né? Para falar muitas vezes de como nós devemos, por exemplo, ter paz com o mundo. Paz no sentido de uma relação boa e harmoniosa. Mas a gente sabe que nem sempre essa paz vai ser possível. Quando, por exemplo, para ter essa paz, eu tenho que negligenciar princípios, valores, concordar com... Não, aí não. Não é? Então,
atribuem a Lutero, né, a frase lá famosa, né, a paz a qualquer preço, não a paz se possível, a verdade a qualquer preço, né? A ideia de que, olha, queremos manter a paz, mas se o preço dessa paz for o pecado, a negligência, desagradar ao Senhor, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, é nesse sentido. Mas, irmãos, essa maturidade espiritual, então, ela talvez seja refletida de modo mais claro e nítido nessa relação que nós temos uns com os outros. Eu entendo, viu, irmãos, perfeitamente que nós temos características diferentes, características, não é, em termos dos nossos sentimentos, emoções, temperamentos. Isso, inclusive, faz com que, naturalmente, nós sejamos mais alinhados com algumas pessoas do que com outras. Eu entendo que perfeitamente nós tenhamos pontos de contato e de interesse em comum, né? Em comum. É por isso que é natural também que a gente se aproxime mais de umas pessoas, tem mais afinidade com umas do que com as outras. Mas a ideia aqui de maturidade espiritual é que o amor de Cristo deve, de fato, permear todas as nossas relações, todos os nossos relacionamentos. E isso deve ser a base da nossa maturidade, do nosso crescimento espiritual. Não, por acaso, a gente está falando disso aqui, né, dessa maturidade espiritual ligada diretamente àquilo que talvez seja a parte mais difícil dessa nossa caminhada, né, que é as nossas relações interpessoais uns com os outros. Não por outro motivo, há toda uma tábua do Novo Testamento, com a maioria deles, inclusive, 6 dos 10, que regulamenta as nossas relações uns com os outros. Já parou para pensar nisso? Dos 10 mandamentos, 4 são da nossa relação com Deus, mas 6 são das nossas relações uns com os outros. Tamanha é a nossa dificuldade nesse processo. Mas a minha oração é que você continue crescendo e desenvolvendo. Em terceiro e último lugar, o autor vai dizer que a maturidade espiritual ela se manifesta então em amor e justiça, visando a glória de Deus. E em parte a gente já tratou disso aqui, né? Quando no verso 11, do capítulo 1, Paulo diz aos filipenses, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. A ideia, irmãos, é que a nossa maturidade e crescimento espiritual deve então ter como base o amor de Deus, a justiça de Deus, que não é a nossa, e tudo isso para a glória de Deus. Você precisa buscar esse amadurecimento, esse crescimento espiritual, não é para mostrar nada a ninguém, não é para obter as vantagens disso, não é para simplesmente resolver problemas, mas é para a glória de Deus, não é? É para a glória do Senhor. E o meu desejo é que Ele nos ajude, irmãos, nesta caminhada de prosseguirmos para o alvo. Não se contente com o nível de maturidade do qual você está. Busque mais, estude mais, se aprofunde mais, se consagre mais ao Senhor, para que assim você possa crescer, se desenvolver e também ser instrumento do Senhor, né, na vida de outros imaturos na fé, novos na fé, que precisam de gente sólida, firme ao seu redor, para contribuir nesse processo de crescimento. Vamos ficar de pé e vamos orar, colocando-nos assim diante do Senhor. Deus, nós precisamos de Ti e rogamos que o Senhor nos ajude e nos auxilie nesta hora. Ó Deus, cremos que como lemos e vimos aqui, esse crescimento vem do Senhor mesmo e é o Senhor quem nos dá. É o Senhor que nos ajuda nesta corrida, nesta caminhada, prosseguindo para o alvo. Nós rogamos que o Senhor ajude-nos nisso, sobretudo dando-nos responsabilidade, Deus, diante daquilo que podemos fazer, que devemos fazer, dentro do que é possível para nós, que possamos de fato manter a paz com todos. Ó Deus, que possamos estar dispostos
a amarmos e amarmos até o fim, assim como o Senhor nos amou. Agora nos leve em paz para as nossas casas, dando-nos uma tarde de descanso no dia do Senhor, trazendo-nos para o culto que logo mais a Ti prestaremos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Bom dia do Senhor a todos.